Paz de Deus, Irmandade. Meu nome é Mesaque. Eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. No ano de 2020, eu estava preso com alguns outros irmãos em uma unidade prisional, mesmo tendo me desviado da verdade. Quando eu me encontrei nessa situação de privação de liberdade, me voltei para os caminhos de Deus, tenho alcançado sua misericórdia. Nessa prisão, na qual me encontrava com esses irmãos, diariamente nós fazíamos o culto, os cultos com louvores a Deus, orações, lia a palavra, exortava aquilo que Deus dava nos corações. E esses cultos que nós fazíamos diariamente passou a incomodar demais presos que não estavam servindo a Deus. E havia naquela ala um chefe desses presos que estavam sendo incomodados. Eles chegaram até ele para conversarem sobre essa situação, para que de alguma forma ali eles pudessem parar com aquele culto, ou que não totalmente parar, mas que nós se submetessem a ordenanças daquela organização, na qual juntamente nós decidimos não se submeter às ordens a respeito do culto, mas que nós iríamos cultuar o nosso Deus, assim como o Senhor colocasse no nosso coração, tanto em quantidade de louvor, como em dias para fazer aquelas nossas reuniões. E isso irritou muito aqueles presos, na qual eles olhavam com um olhar bastante mal para nós no banho de sol. Aí, contudo, perseveramos, confiamos no Senhor, continuamos fazendo os cultos diariamente, até que aquele chefe daqueles rapazes saíram da ala na qual nós estávamos, foi identificado, ficou outro responsável pelo aquele pessoal ali, daqueles presos, e aquele pessoal eles já estavam muito ali enfurecidos com nós, na qual zombava, escarnecia, até mesmo da palavra. E esse novo chefe daqueles rapazes não tinha medo de mexer com os servos de Deus. Então, ele mandou que um daqueles rapazes que estava sendo incomodado com o culto escrevesse na frente da nossa cela o nome de uma organização, na qual, dentro do presídio, dentro do sistema penitenciário, se riscar a parede, se quebrar alguma coisa, se descumprir alguma das ordens do presídio, que é dada pela direção do presídio, o preso pode assinar um PAD, processo administrativo disciplinar, na qual pode passar 6 meses a 1 ano, além do seu processo que está respondendo. Com isso, com esse nome escrito na frente da nossa cela, após ter sido escrito, Deus deu um sonho a um dos nossos irmãos, na qual Deus mostrava um agente penitenciário na frente da nossa cela, e esse agente ele caía pelo chão e saía sendo arrastado. Não era uma pessoa que arrastava, simplesmente ele saía sendo arrastado. Também Deus deu a interpretação desse sonho, na qual o irmão profetizou que aquele mal, que tinha aquela cova que tinha sido cavada para nos enterrar, ela enterraria a própria pessoa que tinha cavado. Ou seja, quem tinha cavado a cova cairia nela. E que também a cela na qual nós estávamos e a cela do chefe daqueles rapazes iria ser chamada,
mas nenhum mal se sucederia sobre nós, não aconteceria nada conosco. Assim como foi dito, como foi dada essa profecia, o sonho, a interpretação, assim se sucedeu, porque dias depois foi chamada aquela cela na qual nós estávamos e a cela que o chefe daqueles presos estava, como também as outras celas, para o banho de sol. Ali foi chamada cela por cela para entrar novamente na ala, mas foi deixada a cela na qual nós estávamos, eu e os irmãos que fazíamos o culto, que tinha sido escrito o nome da organização na frente dela, e o rapaz que tinha escrito o nome daquela organização na frente da cela. Ficaram no banho de sol. Nesse dia nós almoçamos no banho de sol, mas era uma alegria muito grande, porque enquanto nós estávamos ali no procedimento, padecendo injustamente, por o nome, não por estar preso, mas pelo aquele nome que tinha sido escrito na frente da nossa cela, o Senhor confortava o nosso coração e nos alegrava, porque o Senhor dava força pela sua graça para nós cantar hinos, tá louvando o seu nome, mesmo ali no procedimento, um atrás do outro. Naquele dia nós almoçamos no banho de sol, alguns comeram suas quentinhas com a tampa mesmo da quentinha, tampa de papelão. Eu particularmente cortei um pedaço da quentinha e comi com ela mesmo. Logo após chegaram outros agentes que mandaram nós nos encangarmos. Encangar é um que está atrás, o preso que está sentado no procedimento atrás, pôr as pernas por cima do outro preso. Esse procedimento ele adormece as pernas e as virilhas dói muito, além de você estar com as mãos na cabeça, com os dedos encruzados. Então esse procedimento ele ficou bastante árduo ali. Alguns dos irmãos não estavam suportando, queriam desistir, queriam se levantar, e isso poderia levar eles a assinar o processo, ou até mesmo tomar um tiro de borracha, ou levar spray e apanhar. Mas contudo, ali nós uns aos outros nos ajudávamos, porque dizia com palavras que aguardasse que ia dar tudo certo. E assim, por esse consolo, por esse conforto que o Senhor ia nos dando, por essa força, pela graça que o Senhor ia nos dando, nós conseguimos suportar aquele procedimento por mais tempo. E ali, até que chegou o momento que um agente gritou falando que tinha sido identificado, os presos, porque ali nós permanecemos naquele procedimento por causa do nome que estava na frente da nossa cela. E por também os presos daquela organização que estavam sendo incomodados com o culto, fazia com que outros presos, que não era permitido o convívio, por alguma coisa que tinha cometido ou no presídio ou por fora mesmo do presídio, não podia permanecer naquele convívio, e eles colocavam para sair da ala. Então ali os agentes não permitiram que nós saíssemos do procedimento, porque queriam que nós dessemos conta quem era que estava pondo presos para sair daquela ala. Então nós não podíamos falar, nós não podíamos dizer, porque se nós falássemos alguma coisa de algum preso, nós seríamos ali identificados como o X9, aquele que delata outro preso. Então nós também perderíamos o convívio, e poderia ser que se quebrasse o presídio, ou até mesmo nós fosse para alguma rua de organização, nós poderíamos até chegar mesmo a morrer. Então ali nós não podíamos contar, por isso nós permanecemos ali no procedimento por muito tempo, até que chegou esse agente que identificou os outros presos e trouxe eles para o banho de sol. Quando chegou ali no banho de sol, separou aquele rapaz que tinha escrito o nome na nossa cela, juntamente com os outros. E aqueles agentes falaram que nós levantássemos a mão para o céu e agradecesse a Deus. Confesso para a Irmandade que aquele foi o obrigado a Deus muito gostoso, porque todos nós levantamos a mão para o céu e dissemos, gritamos ali bem alto, obrigado, meu Deus. E eu agradeço a Deus porque ali nenhum mal se sucedeu, nada foi, embora nós estivéssemos pagando algo que nós tínhamos cometido, mas ali nós já estávamos em outra situação, porque nós estávamos procurando fazer o culto a Deus e não se submeter à ordem do homem, mas servir a Deus com verdade, embora nós tivéssemos que padecer. Então assim o Senhor honrou nós nessa parte, porque não aconteceu nada conosco,
nós fomos livres. Aqueles outros rapazes que tinham planejado, cavado essa cova para nós, eles apanharam ali, foram responder pelo que eles tinham feito, e nós ficamos livres da boca do leão, e ali continuamos em paz naquele local, fazendo nossos cultos. E eu glorifico a Deus nessa parte. Deus seja louvado.